Ah tá, entendi. Paulo Guedes disse que ele quer fazer uma área de livre comércio com a China. Com a China, hein, galera? Nem os Estados Unidos, que é talvez o grande idealizador, né? O grande amante do Brasil, digamos assim, nas questões geopolíticas, se propõe a fazer um livre comércio com a China e mais, sobretaxa a China enormemente, causando essa guerra comercial. Por que será que o Paulo Guedes quis isso, hein? Por que será que o Bolsonaro ele concordou, pelo menos aparentemente, com essa ideia de formar um livre comércio com a China e quais são as possibilidades de dar tudo errado, inclusive com a falência da indústria nacional? Galera, se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, coloca aqui ó, inscreva-se, bem importante, tá? Compartilha esse vídeo que eu conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. O que acontece? Estamos tendo uma cúpula, né, uma reunião dos BRICS aí vem acontecendo, Brasil, Rússia, Índia e China, lembra, e África do Sul também, né, que entrou depois. Lembrando que os BRICS, ele foi criado por uma agência de investimentos chamada Goldman Sachs, com a ideia que eram os países que seriam o futuro do século XXI. Esses países, chamados de emergentes, eles gostaram tanto da ideia que eles começaram a fazer reuniões ali periódicas, não é um bloco econômico, mas é um bloco de cooperação política, tá? Que isso aqui é super importante. Eles têm um fundo de investimento em comum, eles são uma espécie de FMI Banco Mundial, que emprestam dinheiro para países em situação de crise econômica, então eles ganharam outra proporção no comércio internacional, super importante, super relevante. Só que o Brasil, cada vez mais se aliando à geopolítica norte-americana, a gente está se afastando um pouco dos princípios, né? Até porque a gente tem que pensar que dentro dos BRICS nós temos Rússia e China, talvez os grandes inimigos geopolíticos norte-americanos no momento. Uma coisa super importante, por exemplo, que aconteceu hoje foi justamente a questão das embaixadas. A gente tem uma embaixada brasileira que foi invadida por apoiadores do Juan Guaidó, e aí o Eduardo Bolsonaro, numa irresponsabilidade gigantesca, disse que ele apoiava, né, essa troca de embaixadores, visto que o Brasil não reconhecia mais o Nicolás Maduro, mas é uma completa irresponsabilidade, visto que Rússia e China, que são membros dos BRICS, que estão no Brasil no momento, são grandes apoiadores do governo do Nicolás Maduro. E aí o Bolsonaro já rechaçou a declaração do Eduardo Bolsonaro, enfim, uma série de confusões. Mas pegando da parte econômica, o Brasil está querendo se mostrar e precisa mesmo, tá, receber investimentos chineses. A China hoje ela tem um plano econômico chamado de A Nova Rota da Seda, em que eles pretendem gastar 5 trilhões de dólares até 2049, que vão ser os 100 anos da Revolução Chinesa, em infraestrutura, ferrovias, hidrovias, enfim, tudo que pode ser possível em outros países. A Europa já aceitou, a Rússia com certeza já aceitou, a América Latina é um ponto de investimento. A gente não pode esquecer que o Brasil, ele é o sexto maior mercado consumidor do mundo, né? Fomos passados aí, não somos mais quinto, somos o sexto. Temos um baita mercado consumidor, matéria-prima, minério, galera, a gente tem tudo o que se possa imaginar aqui no Brasil. Uma diversidade climática que seja possível, né? Seja possível produzir soja, cana, café, enfim, o que você quiser produzir, praticamente dá certo aqui no Brasil. E aí, para aumentar as nossas potencialidades, o Paulo Guedes me fala em uma área de livre comércio, free treatments, assim como o Paulo Guedes falou, né? O Paulo Guedes ele gosta de trazer um inglesinho assim, né? Enfim, um jeito mais gourmetizado, mais chique, mas é uma área de livre comércio. Vamos lá, galera, ó. Por que os Estados Unidos ele fica sobretaxando os chineses? Porque literalmente os chineses eles são desleais do ponto de vista comercial. O custo de produção na China ele é muito barato. É uma mão de obra barata, disciplinada, as leis ambientais ali são pouco rígidas, o custo de produção ele acaba sendo muito baixo. Então, quando você compara uma produção industrial norte-americana com uma produção industrial chinesa, a China leva muito mais vantagem competitiva. Um produto chinês ele é muito mais barato que um produto americano. Isso é uma prática que os americanos até classificam como uma espécie de dumping, uma manobra ilegal ou não ética para roubar a concorrência. E alegando isso que ele pratica os seus protecionismos, o Trump pratica o seu protecionismo. Se a gente analisar a balança comercial do Brasil e da China hoje, o Brasil mais ou menos ele gasta 30 bilhões exportando para a China e ganha 50 bilhões importando da China. Só que a gente compra da China manufaturados de maneira geral e a gente exporta para a China soja, ferro e petróleo, ou seja, as commodities, produtos primários. A nossa balança comercial está positiva, mas pensando assim, galera, está positiva exportando muito de produtos primários e importando produtos manufaturados. O nosso comércio externo com a China hoje representa mais ou menos 25%, tá, do total de importação e exportação. A China é um baita parceiro comercial.
Temos que estreitar relações? Galera, com toda certeza. A China é uma grande referência geopolítica internacional e talvez a potência econômica que vai fazer investimentos aí nos próximos anos, apesar da sua recente desaceleração. Só que quando a gente fala de uma área de livre comércio, eu estou falando que os produtos chineses, que são altamente competitivos, talvez um dos mais competitivos do mundo, vai entrar no mercado brasileiro sem nenhum tipo de taxação. Isso eu estou falando para vocês, que a nossa indústria brasileira vai ter que concorrer com a indústria chinesa. Vamos pensar nos custos de produção no Brasil. O Brasil, os meios de transporte são péssimos, os meios de comunicação são horríveis. A gente tem uma altíssima carga tributária que dificulta a contratação de trabalhadores e que dificulta o empreendedorismo, a criação de novos empreendimentos no Brasil. Qual a chance de um produto brasileiro conseguir competir com um produto chinês? É zero. A chance é literalmente zero. Essa área de livre comércio, ela com certeza vai favorecer os nossos agroexportadores. A China, aliás, ela tem bastante interesse em comprar nossa soja, por exemplo, não porque lá não tem espaço para a produção de soja. É um conceito que a gente chama de água virtual. Os chineses, eles têm uma pressão demográfica muito grande em cima da água, e aí para não ficar gastando a água deles produzindo soja, trigo, etc., eles preferem importar esses produtos, importando indiretamente também a nossa água, percebe? Então, vai aumentar a nossa agroexportação. Beleza, mas a nossa agroexportação já é grande para eles. O problema é a entrada de produtos chineses do Brasil, que não é que o Brasil é um país médio, o Brasil é um país péssimo em competitividade. Então não adianta a gente fazer essa área de livre comércio se a gente não reduz o risco Brasil, se a gente não prejudica, se a gente não melhora os nossos gargalos econômicos. Isso vai causar uma falência da indústria nacional, isso vai gerar desemprego, isso vai gerar migração, por exemplo, de investimentos para a China. É óbvio que isso vai acontecer. E galera, não precisa ser um economista renomado para saber que esse tipo de problemática pode vir a acontecer. Por exemplo, o Brasil, na década de 90, ele foi convidado a fazer parte de uma área de livre comércio chamada de ALCA, Associação de Livre Comércio para a América de maneira geral, né? Associação de Livre Comércio para a América. Os Estados Unidos, ele ia fazer uma área de livre comércio dos seus produtos industriais, mas ia sobretaxar os nossos produtos agrícolas. É fácil, né? Obviamente o Brasil não aceitou. Mas isso que vai acontecer agora, a única diferença é melhor para nossos produtos agropecuários, que eles não vão ser sobretaxados, mas é pior ainda do ponto de vista industrial. Isso vai causar uma falência da indústria nacional. A gente está falando hoje de uma geopolítica internacional, onde os protecionismos, os mercados mais protegidos, subsídios, protecionismos sanitários, sociais, etc., estão cada vez mais forte. E o Brasil não, o Brasil está indo na contramão disso, querendo fazer uma área de livre comércio sem incentivar a nossa indústria nacional. Galera, com toda certeza, isso vai gerar uma maior ainda reprimarização da economia e, consequentemente, prejudicar as nossas relações comerciais. A gente tem que entender, galera, que hoje o que gera dinheiro nesse capitalismo financeiro e informacional que a gente está hoje é a produção de conhecimento. Então você vai produzir royalties, você produzir, por exemplo, patentes, inovações tecnológicas. Não, o Brasil está indo na contramão, causando uma falência da indústria nacional e motivando a agroexportação. Galera, completamente errada essa política do Paulo Guedes. Tudo bem, galera? Deu para entender as possíveis consequências? Espero que isso não passe, tá? Acho que isso não vai passar, espero que não passe. Mas as possíveis consequências de uma integração entre Brasil e China? Se vocês entenderam, galera, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, se vocês concordam, se vocês discordam. No mais, galera, é isso aí. Beijos, abraço e tchau. Compartilha esse vídeo super importante. Se inscreve aqui no canal, ó, importante também. E é isso aí. Beijos, abraços e